Fala pessoal, Janderson da Pixel aqui para mais um Pixelcast. Hoje eu estou com um parceiro, um cliente, um amigo, um case chamado Elilon Lopes, um advogado que começou com a gente em 2023 e hoje está vivendo um momento completamente diferente na sua advocacia e para isso ele precisou enfrentar alguns processos, passar por algumas coisas que levou a crescimento. E, naturalmente, um pouco disso ele vai conseguir trazer para vocês aqui hoje. E, bom, Elilon Lopes. Cara, para a pessoa te conhecer, né? Fala um pouco do Elilon, como é que foi o seu início na advocacia, a sua história, né, enquanto advogado. Assim, primeiro ponto, tá? Eu sei que você iniciou e em alguns momentos você precisou se desfazer do escritório por um tempo por conta da sua fase, do que você estava vivendo. Então, me conta, por que você resolveu abrir o seu próprio escritório? Acho que é um ponto interessante de começar. Isso aí, Janderson, prazer estar aqui na Pixel. Satisfatório demais poder conhecer toda a equipe. Para mim é um prazer imenso. Sou Elilon, como você disse, sou de São João da Ponte, lá do norte de Minas, especificamente de Caxambu, a zona rural lá de São João da Ponte. E meu início na advocacia, ele se deu por causa de... Início, todo profissional do direito ele quer assumir alguma profissão. E no fim de tudo, pelo menos advogado é. Mas eu tinha muito interesse pela área de concurso, promotoria, magistratura, e aí a advocacia ficou um pouco de lado. Não me dediquei tanto a isso. Após estudar um ano e meio para concurso, eu vi que não era o que de fato eu precisava. O que eu queria, né, para a vida. E então comecei a advogar. Mas uma advocacia bem pacata, algo ali de indicação, o cliente indicava, às vezes me encontrava na rua, fazia uma pergunta, eu captava aquele cliente. Então era dessa maneira. Isso lá em 2014. Cheguei a montar um escritório e desisti do escritório. Não deu. E fui trabalhar no serviço público. Fui ser advogado de prefeitura e advogado de câmara. O que não deu certo no escritório? Por que você teve que... Eu não aguentava esperar o resultado. Você acha que faltou nessa fase do seu escritório que não deu certo de fato? Você acredita que abraçou mais custos do que poderia naquela época? Por que eu pergunto isso, tá? Muitos advogados deixam o escritório por não dar certo projetos que eles imaginavam que daria certo dentro de um certo período. E aí não deu certo... acabou o escritório. O que você acha que aconteceu? No meu caso, foi uma falta de visão clara do meu propósito. Uhum. Eu não tinha noção do que me esperava adiante. Eu não esperei, como a gente diz lá, sair da curva e enxergar um horizonte. E aí, a despesa não era alta, olhando hoje, né? Eu pagava R$600 de aluguel, a água ali, então vamos supor que desse R$900. Mas eu não suportei esperar o processo de um retorno, de fato ter um cliente, de esperar aquele cliente dar um resultado financeiro, que eu já iniciei no previdenciário. Uhum. Então, o previdenciário, ele requer que a gente tenha como se diz, uma paciência em esperar o resultado. Falei, tem um ciclo, né? Tem um ciclo, fôlego ali. Tem um ciclo, tem uma virada. E aí eu falei, não aguento esperar isso, eu vou passar fome, vai dar ruim. Aí eu falei, vou para algo fixo. Porque eu acreditava na estabilidade. Entendi. Eu acreditava na estabilidade financeira. Vou ganhar R$5.000? Não, 5 mil não, 5 mil estava longe. Vou ganhar R$2.000, dá para eu pagar a água, dá para pagar a luz, dá para jantar, almoçar e tá ótimo. E aí, deixei o escritório, fechei. Em tese, eu fali, né? Uhum. Só não era uma empresa constituída, mas eu fali. Não deu certo. Planejamento? Zero. Planejamento é importante para o advogado? Ixi. Quanto?
Planejamento? É? Na verdade, a gente precisa seguir alguns princípios, e se você não planeja, mas inicia uma execução, e essa execução ela é frustrada, automaticamente você se frustra também como pessoa. Se você planeja, pelo menos tem um rascunho, você tem um norte, uma descrição de um trajeto. Planejamento para a advocacia, ele é tudo. Não tem como você... Vamos supor que eu saia daqui agora, eu preciso planejar minha viagem. Eu preciso planejar onde vou parar para tomar café, eu preciso... Então todos os pontos precisam estar claros. E a gente fechou o primeiro escritório justamente por falta de planejamento. Olha isso. Eu não sabia para onde... Assim, tem um amigo meu que fala, perdido não procura caminho. Eu tava perdido, ué. Qualquer lugar para mim servia, inclusive abandonar o escritório. Qualquer atitude servia, inclusive abandonar o escritório. Eu não tinha um plano B para o escritório, caso aquele... Não tinha plano. Uhum. Aquele plano que eu não tinha desse errado, entendeu? Então foi isso que aconteceu. Falta de planejamento, falta de visão clara, de propósito. De saber, olha, eu vou sair daqui, vou chegar a um ponto. Eu não tinha um ponto de partida nem um ponto de chegada, ponto A ou ponto B. Então, foi isso que aconteceu. Entendi. E eu não acreditava no meu projeto. Entendi. Não sabia que, por exemplo, que se eu captasse 10 clientes, daqui tanto tempo esses clientes me dariam tal retorno. Eu não tinha, por exemplo, uma reserva financeira. Entendi. Falar, eu suporto esse negócio aqui 1 ano, por exemplo. Não tinha suporte. E é o que mais acontece com os empreendedores de hoje. Entendi. Então, você fechou porque faltou planejamento, faltou fôlego, e aí você saiu. Depois, como é que você voltou para o escritório? Como é que você voltou para esse projeto? De início eu não vou... fui para a prefeitura, trabalhei em prefeitura, trabalhei em Câmara como advogado, e depois eu montei um restaurante. E aí, esse restaurante foi uma estratégia legal. É estranho, né? Um advogado sair e montar um restaurante. Porque eu percebi que eu não tinha fôlego para esperar a advocacia previdenciária. Fôlego financeiro. Então, tem um ponto aí. Tem um ponto? A escolha da área, né? Isso. Eu escolhi o Prev. E o Prev não tem honorários iniciais. Então, quem está começando, é ideal que tenha esse planejamento para um honorário inicial também, você acredita? É interessante. Entendi. É interessante. Vamos supor, estou começando hoje na advocacia. Vamos pegar aí o advogado de início de carreira. Ele precisa se planejar financeiramente. Porque, na verdade, depois que eu fui entender isso, que o faturamento ele não é tão importante como ter um bom caixa. Você precisa faturar? Sim. Mas faturamento só é bom realizado. Concluído, consolidado. Mas se você tem caixa, você suporta aumentar o seu faturamento. Você suporta muita coisa. Então é muito mais confortável, é bem mais confortável você ter um mínimo, um caixa mínimo. Vamos supor, despesa de R$5.000. Você suporta quanto? Eu preciso suportar 6 meses. Então você precisa ter R$30.000. É um negócio. Nós não podemos pensar a advocacia como... Não é hobby, não é uma atividade, como se diz, meramente liberal. Você tem que se planejar, precisa se antecipar. Quem antecipa, governa. E quanto tempo depois do restaurante você conseguiu montar o escritório de novo? Montamos o restaurante em 2017, 18, 19, eu esbocei um outro escritório. E aí fiquei restaurante, escritório, ficava ali, ao lado. Ao lado do escritório eu montei um restaurante. E aí depois, esse aí também eu fechei. Esse do lado do restaurante, o escritório? Fechei. Porque aí só que eu também já tinha uma outra visão. Eu precisava de um espaço maior, precisava de uma secretária e lá não cabia. Entendi. E aí, quando eu decidi vender o restaurante, eu vendi o restaurante, aí eu tinha um fôlego financeiro. Tinha fôlego para começar. Aí comecei hoje a estrutura que nós temos em 2020. Entendi. E eu, conhecendo a sua linha, né, de tempo, porque a gente começou em 2023.
23. Se a gente começou, naturalmente você estava no digital em 2023. Né? Tava. Mas foi quando você que entendeu que precisava entrar no digital. Quando você entendeu, olha, pensando bem, eu preciso estar no digital. Como é que foi isso? Na verdade, eu não pensei no digital de início. Uhum. Eu precisava mexer no meu faturamento. Uhum. Precisava melhorar o meu escritório. E era uma pergunta que eu fazia demais. Cara, deve ter uma maneira de crescer, deve ter uma forma de crescer na advocacia. E não sei, eu não disse ainda, mas a minha cidade são 26 mil habitantes e 60% dos habitantes estão na zona rural. Então é uma cidade muito pequena. Uhum. Em termos urbanos é uma cidade pequena. Uhum. Então eu não tinha a quem recorrer, não havia um advogado ali, embora tenha muitos advogados de sucesso, mas não tinha advogados que tivessem escalado na advocacia. Uhum. Aí eu procurei um amigo e falei, meu amigo, eu preciso saber como que cresce a advocacia, como que você melhora a quantidade de clientes. Eu enxergava uma advocacia que eu ia pegar um monte de pessoas para indicar, fazer aquela coisa de atravessador mesmo. Eu imaginava, sinceramente, que crescer seria isso. Uhum. Que eu ia chamar o Jeantes, me indica um cliente. Ia chamar o Zé, o João da esquina, vamos montar um grupo aí para vocês me indicarem clientes. Eu imaginava dessa forma. E eu procurei um amigo meu e perguntei para ele. Eu já tinha visto, e ele não é da região nossa, ele é de Brasília DF. Falei, meu caro, me explique, como crescer na advocacia? Ele falou, a primeira coisa que você precisa saber sobre crescimento é que crescer dói. Dói. Dói como? Dói é apanhar, né? Cair de uma bicicleta. Mas você descobriu que você apanha depois, né? Não, pra mim dá. Qual é? Dói? Não dói nada. Vai doer nada. Tá bom. Aí outra coisa, você precisa procurar alguém que já tenha percorrido onde você quer chegar. Falei, você. Ele falou, eu cheguei financeiramente, mas eu não sei qual é a atitude de gestão que eu tomei. E aí eu fui pesquisar e achei várias pessoas falando sobre como escalar na advocacia. Aí que eu comecei a enxergar o digital mais ou menos, mas com descrédito. Por quê? Eu achava que era coisa de gente à toa. Sério. Por que você achava que o digital não funcionaria? Porque, assim, cara, eu fui... são as nossas crenças, né? Eu fui programado de uma maneira que sempre precisa achar as coisas muito difíceis. Se tiver fácil. E eu achava que a internet, que eu ia lançar lá, cara, isso é muito fácil, isso é muito... Tem que ser mais duro, tem que ser mais difícil. E não tem que ser assim. A minha programação emocional e psicológica sempre foi de muita dureza, muita dificuldade. Uhum. Então eu fui forjado no fogo. E aí isso me limitou. Uhum. Falei, não tem lógica, não funciona. Minha esposa falava, não funciona. E aí pronto, se a mulher falou que não funciona. Mas aí a gente não tinha outro caminho. Isso começou a pesquisa passou a ser isso. Como crescer, como escalar na advocacia, como ter honorários. E aí eu ouvi muita gente falando um negócio legal. Ah, você vai ter seu escritório autogerenciável. É o que você mais ouve, né? Escritório autogerenciável. Pode ir pra praia, viu? Pode, né? Muito bom. Pode ir pra praia e não precisa trabalhar tanto, não. Conta a verdade pra turma aí. Aí eu falei, eu quero esse negócio aí, velho. Posso ir pra praia, posso passear todo dia, não preciso de ficar no escritório, vai funcionar sozinho. E aí eu descobri que não existe. O digital funciona, descobri que funciona, mas não é fácil a nível de negócio, estruturação de negócio, gestão de pessoas, não é isso? O que você percebeu? Me conta isso. Porque pense bem, quando eu percebi o digital, eu entendi sobre tráfego. Sim. Vamos só tráfego, não vamos esquecer o pago. Tráfego é você se posicionar num lugar que passa muita gente. Sim. Bacana? Que trafega muita gente e a sua marca vai estar posicionada onde tem pessoas. Quando você se posiciona, você se expõe e as pessoas têm uma tendência de lhe procurar. Então, se você tem uma estrutura de um advogado, mais um exemplo, um advogado mais uma secretária, chegar a 50 clientes,
vai dar problema, porque você não tem estrutura para receber aquela quantidade de cliente. Então, a partir do momento que você entende sobre o tráfego que é pago, você entende que você precisa se estruturar, precisa ter gestão, você precisa ter um bom marketing, precisa ter uma equipe de vendas, que aí né, o jogo começa a ser de verdade. E aí não é tão simples somente receber clientes. Você precisa estruturar a equipe de vendas, você precisa estruturar a sua gestão, o seu setor operacional, o seu marketing precisa ser assertivo, o seu posicionamento precisa ser... Então, gera uma cadeia de problemas que aí você lembra que não tem como ser tão 100% autogerenciável. Que essa utopia não existe. Esse sonho é lindo, se pudesse ser assim. Agora, você entendeu, você que era alguém incrédulo em relação ao digital, entendeu que ele funciona. A advocacia digital, ela mudou a sua vida? Mudou de 0 para 1000. Mudou, né? Ah? O Elilon sem o digital hoje? Cara, eu era um pessoal normal. Só normal, não era extraordinário. Sem resultados extraordinários, né? É, normal, cara, que espera o cliente chegar, senta lá e faz. Aquela coisa assim, sabe? Um médio. Então você entende que a advocacia digital, ela levou o seu escritório para resultados extraordinários. O acesso que aqui o digital dá, ele não virou a chave. Não, vamos ser sinceros. Fora do digital era improvável. Improvável que, vamos supor, eu teria que, para alcançar o que alcancei hoje de resultado na advocacia, eu teria que ter ficado uns 10 anos. Você cresceu 10 anos em quanto tempo? Em 2. Cresceu 10 anos em 2 anos? 2 anos com a Pixel? A Pixel 2000. 1 ano e pouco, né? 1 ano e pouco. 1 ano e pouco com a Pixel. É porque assim, eu coloco crescimento em vários níveis, né? Sim, resultado e... Resultado, pessoal, visão, um propósito e tal. Então, eu me arrependo de não ter pensado. Porque assim, a gente precisa ter uma inquietação, e eu não tinha essa inquietação. Tava tudo bem, porque eu acreditava na estabilidade financeira. Entendi. Então, a gente, 1 ano e pouco junto aí, o escritório cresceu, sei lá. Vamos pegar uma lógica proporcional. O escritório cresceu 8 anos em 1 ano e meio com a Pixel. Por aí. É isso? Entendi. Legal. Você hoje construiu algumas percepções que tem que ser moldado no fogo mesmo, sabe? Tem que viver algumas coisas para ter essa percepção a nível de estruturação de negócio, a nível de gestão de pessoas, comercial. Quando você entendeu, né? O que você precisou viver para entender, para passar a ter essas percepções que você tem hoje sobre esses aspectos do seu negócio? Eu fiz o seguinte. Se você observa a bandeira do Brasil, ela tem sim ordem e progresso. Só que, na verdade, a gente, no empreender, aconteceu comigo diferente. Eu primeiro progredi no volume de clientes e me tornei um caos. Na verdade, uma bagunça. Pensa numa bagunça louca, de doer na pele, cara. Doer na pele. E aí eu falei, eu era um rapazinho em 2023. 2023 a gente fechava 10 contratos, 7, 5. Isso lá no off. Antes da gente. Era. E aí de repente, meu caro, você acorda com 70 clientes, 30, 40 num dia. Depois de novembro de 2023? De novembro pra cá. Pessoal, só situando vocês, novembro de 2023 foi o momento em que o Elilon fechou com a Pixel, tá?
Então, para vocês entenderem a nossa linha do tempo, ele tá falando depois que ele iniciou com a gente. Isso. Aí de novembro veio aquela enxurrada de clientes. Aí virou um caos. Eu atendia pelo WhatsApp. Aí de repente o WhatsApp começou a não suportar. Aí você entende a necessidade de estruturação de software, né? E aí, do caos, aí então eu progredi e aí eu fui entender a necessidade de ordem. Então a bandeira do Brasil não serve de inspiração para mim, não. Porque comigo é invertido, progresso e ordem. Foi o inverso, né? Foi o inverso. Falei, agora pronto. Agora, depois disso, eu falei, preciso estruturar. Ah, antes de você iniciar com a Pixel, você fez sozinho? Só para o pessoal entender, porque tem um certo, uma certa lacuna aí, né? Teve alguma coisa que aconteceu antes da Pixel, antes de você entrar no digital? Você tentou sozinho, com outra empresa? Eu contratei uma empresa Uhum. que fez site, landing page e fez a parte do tráfego. Só que aí não funcionou. Não funcionou. Porque eu tinha um perfil de cliente que eu queria e não vinha. Entendeu? Não vinha. E também não era uma agência especializada na advocacia. Isso soma, isso conta. E você entender, a agência entender do perfil advogado, isso é importante. E aí não funcionou. Talvez tivessem boa intenção em me servir, mas não funcionou comigo. Tanto é que eu fiquei, acho que, de 2023, julho, agosto, setembro e outubro. 4 meses e não fluiu. Não. Só que eu tinha, como disse, eu poderia ter ficado 4 meses e falar, não quero mais, né? Isso não funciona realmente. Realmente o digital não funciona. Falei, não, é o tipo de cliente que não está vindo certo. Eu preciso mexer nisso. Entendi. E aí foi quando eu conheci a Pixel. Entendi. Legal. Meu amigo, tá falando de resultado de números aí no digital. A galera deve estar curiosa para saber aí, né, de onde você saiu de novembro de 2023. Novembro de 2023, quando você começou com a Pixel, até agora, né, janeiro de 2025. Me conta um pouco da sua curva de crescimento aí. Vou dividir o crescimento em 2 partes. Embora depois vai ser uma só, mas vamos entender de 2 maneiras. A primeira maneira é com relação ao preço, a precificação. E a segunda é em relação à quantidade de contratos. Antes de novembro de 2023, o máximo meu de contratos foram 13 contratos. Por mês? Por mês. Tá. Que cada um custava, tinha o valor de R$500. R$500. Fala pro pessoal logo que você tava precificando errado. Pra eles não achar que você... Hã? Pra eles não achar que você tava vendendo serviço barato, fala que você já sabia que você tava precificando errado. Fala aí. Não, interessante. Eu sabia que estava errado, mas sabe por que eu não mexia no preço? Eu me constrangia, eu achava que não, que estava bom, que estava legal. Porque 13 contratos a R$500 daria... Só tinha eu e uma secretária no escritório. 6.500. Ué, tava rico já. E aí eu fui entender que eu estava precificando errado. Eu não sabia precificar o meu serviço. Eu não sabia me valorizar. E pra mim tava tudo bem, eu tava ganhando, tá ótimo. Tô rico mesmo e tal. E tá tudo bem. Aí... Olha como o conformismo faz mal. Muito mal. Falei, tá bom. Tá, tô comendo, tô bebendo, tô vestindo, tenho um carrão pra andar. Tá ótimo. Só que aí eu aprendi a precificar. Saí de 13, 2023. Então, no novembro... Já tá com a Pixel? Avisa a galera aí se você já com a tava Pixel, em novembro, já iniciamos. Até hoje, mesmo gestor. Mesmo cara. Mesmo gestor, Paulo. Depois agora entrou o Raul. E aí nós começamos um trabalho ali, segmentamos, né, o público, escolhemos ali faixa, que é a segmentação normal do tráfego. Encontraram? Encontramos a segmentação certinha, a abrangência, e aí nós começamos já a atender. Não, no primeiro mês nós já fechamos uns 20 contratos, mais ou menos. No primeiro mês. Você fechou 20 contratos? 20 contratos. Só que você não tem noção do tanto que
Trabalhei, meu amigo. Não faz parte, né? Eu trabalhava todo de domingo a domingo. Tem Eu que dar trabalhei no conta, né? Natal. Tem que entregar, No né? dia do Natal, acabei de comer o peru. Falei, vou atender um cliente aqui. WhatsApp na mão. É, Atendi no Natal, fechei um contrato no Natal. no você acredita? Natal. No Natal de 2023. Foi uma loucura. E aí começamos. Eu atendia qualquer horário. Qualquer horário. E aí em 2023, eu creio que ficamos aí na casa dos 20, 25, 30 contratos. Você dobrou o número de contratos praticamente. De contratos. Só que tem um detalhe, a precificação mudou. Tô Por que curioso. mudou? Que interessante. No feedback, que a Pixel pede toda semana, feedback semanal, Ah, então tem um suporte, né? aí o Paulo mandava, ele, não, aí, como é que tá? Não, manda o feed, vem a pergunta segunda, né? Como que tá chegando, qual é a qualidade dos clientes e tal, aquele negócio. E na sexta o cara pergunta, ei, atendeu quantas pessoas? Como foi a qualidade? Eram qualificados, não eram e tal? E qual que era o ticket médio? Aí eu falei, colocar 500 conto nesse negócio vai ficar feio. Aí nós mudamos para 3 salários mínimos da época. Dava 3.960. Tu viu 3.400. Isso, viu? 3.400. Aí, 2024, foi para 4 salários mínimos. 4.648. Mas peraí, você tava faturando por mês 6.500 Isso. em novembro, antes da gente chegar 6.500. a fazer É. tudo isso juntos, né? Depois ali que você já iniciou com 20 contratos, 25, você saiu de 6.500 de faturamento para quanto ali? 120 mil. Mais ou menos. Peraí, tu tá fazendo essa conta certa, cara? Tô, ué. Peraí, Não. 2023. Aí 2024 foram para 4 salários mínimos. você tá fechando 25 contratos por mês. Tu fiz errado a conta. 25 vezes 3.960. Iniciais Vezes depois. 3.960. 99. 99 mil. É. Você saiu de 6.500 para 99 mil. É. Depois que a gente começou. Foi. Nos primeiros meses, né? Tá Sim. bom. Não, tá. Deu Não, fazer. vou fazer na calculadora, porque depois o pessoal fala, tá inventando. Não, cara, vamos fazer na calculadora aqui, pelo amor de Deus. Aí depois eu mudei. De 3 essa 99 era 3. A gente mudou para 4 salários mínimos. Só que aí também mudou a quantidade de contratos. 35, 40. E por aí fomos crescendo. O saldo de 2024 em contratos, em média, 50 contratos mensais. Que não fechamos mais porque não tínhamos uma estrutura para receber mais clientes. Você saiu de 13 contratos no off para 50 contratos mensais. 50. Isso com saúde. Digo saúde com planejamento, com gestão. Vendas. E com vendas, né? E assim, ó, vamos destrinchar esse resultado Vamos. para o pessoal entender o que aconteceu exatamente para que isso se tornasse realidade lá no seu negócio. Você acredita que o quanto estar com a Pixel te ajudou a chegar nesse patamar, digamos assim? E em quais aspectos você foi ajudado? Por exemplo, nem todo mundo sabe, a gente dá aula semanal hoje para toda a nossa base de clientes para ensinar vendas para nossa base de clientes. Hoje, semanalmente, nós paramos o nosso tempo, dos melhores especialistas em vendas que nós temos aqui no time, para que esse especialista ensine vendas para o departamento comercial do escritório de advocacia do nosso cliente. E como é que isso influenciou lá? O quanto isso foi positivo para todo esse resultado? Vou te falar qual que era o melhor dos mundos para mim. O melhor dos mundos seria ter bastante clientes e não ter que me preocupar com a prospecção desses clientes. Uhum. Então, no início da caminhada, da advocacia, eu achava que isso era só, vou arrumar umas indicações e tá ótimo, tá perfeito. Só que quando eu entrei na Pixel e comecei a trabalhar,
eu saí dessa zona de conforto. Porque começou a surgir uma quantidade de clientes que era, assim, era muito distante da minha realidade. Aí eu saí da zona de conforto. Eu tive que pensar fora da caixa e entender que eu estava entrando num grande negócio. Um grande negócio. E que grande negócio é esse? Um desconhecido, um oceano azul. E aí eu falei, agora eu preciso estruturar o escritório. Até então, quando, em 2023, era uma secretária e mais uma pessoa. E aí era um espaço de 18 metros quadrados. 18 metros quadrados. E aí o negócio virava, era ali mesmo. E aí fomos mexendo, fomos estruturando. Aí eu já pensei em uma estrutura, sem ter essa estrutura. Isso é interessante. Eu não tinha estrutura. Essa estrutura, como se diz, aquela estrutura de comercial, financeiro, operacional, marketing. Eu pensei essa estrutura e aí comecei a buscar viver a advocacia com base nessa estrutura. Setorizei o escritório antes mesmo dele ter pessoas para assumir aqueles setores. Uhum. Então eu já me antecipei para que eu pudesse estar hoje com essa estrutura. Então hoje já tem setor operacional, setor comercial, setor jurídico, e nós temos hoje também um setor de suporte, que é onde fica a Pixel. Então eu tenho isso tudo bem desenhado. E aí o comercial, eu via que precisava me estruturar. Para você ter noção do que é a necessidade de estruturação. Em 2024, de 1º de janeiro de 2024 a 30 de novembro de 2024, nós recebemos de contatos do digital 4.674 pessoas. Aí você imagina se é possível atender essa demanda de clientes sem uma estruturação comercial, sem uma boa gestão de pessoas, sem uma boa gestão de processos. Não tem como. Sem chance. Legal, legal. E a gente tá trabalhando junto, né, hoje no seu comercial. Hoje a gente tá te acompanhando de uma forma mais próxima, né? Me fala um pouco da experiência que você tá tendo. Até agora tem o quê? Tem um mês que a gente tá... Vai fazer dois meses. A gente tá fazendo a consultoria comercial individual. Conta aí, o que você tá achando? O que você vê que é possível agora com o que a gente está fazendo dentro dessa consultoria? Quanto ela está impactando? Fala aí. Eu gosto muito de clareza de processo. Clareza. Olha, o Janderson vai trabalhar comigo e ele vai fazer isso, as atribuições dele é essa, a rotina dele é essa, e eu estava com dificuldade de fazer isso. Até porque também não é minha praia, eu poderia fazer? Faria, mas faria de forma deficitária. E aí eu senti essa necessidade. Tava bom? Tava funcionando, Janderson. Tava funcionando, mas não tava fluindo. Funcionar é uma coisa, fluir é outra. Funcionar, vai, empurra. Vai empurrando, vai dar certo ali, apaga fogo daqui e vai funcionando. Mas fluir é acontecer independente de você ter que pressionar, porque está clara a cultura, está claro o processo, está clara a rotina. E é isso que para mim tem que ter melhorado. Nós ficamos 2 dias aqui criando algumas rotinas, scripts, follow-up, que eu não tinha. Eu fazia, acontecia, fazia. O comercial sabia que tinha que ligar, que tinha que mandar uma mensagem, e que tinha que dialogar com o cliente, que tinha que ouvir o cliente, mas não tinha isso de forma clara. E aí, se chegasse uma outra pessoa no time, já era, né? Como que eu ia replicar esse processo? Não dava, porque não tinha documentado. Exatamente. Sabia que tem um ponto interessante e que eu percebi gerindo o time comercial? As pessoas elas se tornam improdutivas por falta de clareza. Por exemplo, se o seu colaborador
não sabe que ele precisa, como ele deve conduzir uma ligação, ele faz algumas ligações porque você pediu, né? Então, poxa, eu preciso manter meu trabalho, deixa eu ligar. Mas chega uma fase em que ele está fazendo as ligações, ele é indagado pelo cliente, a ligação sai do controle dele, ele não sabe como fazer. Perde o rumo. Ele tem aquele sentimento de insegurança. E se sentir inseguro é um sentimento ruim. Sim. Só que as pessoas elas querem se afastar de coisas que trazem sentimentos ruins para elas. Então, o que afasta o seu colaborador do sentimento ruim? Não ligar, não passar por isso. Não vou ligar, porque eu já sei que ela vai me perguntar, eu não sei o que responder. Agora, quando você treina o seu time, ele sabe como ligar, sabe como tem que ser, sabe que ele vai receber não. Ele sabe qual vai ser a taxa de conversão das ligações dele, então ele sabe que tem que ligar para 100 para ter retorno de 5. Então, olha só, ele vai tendo clareza. E aí, quando ele passa a ter clareza, ele se torna mais produtivo. Porque a clareza, ela traz segurança. Sim. Transparência Sai, ali do processo. Traz segurança. E, assim, você teve um faturamento ano passado, né, de X. Você recebeu 4 mil e poucos clientes ano passado, até o final de novembro. Foi. Tá. Como é que foi o seu resultado em contratos ano passado? Em torno de 650 contratos. 650 contratos ano passado, Isso. 2024. Com todos esses ajustes que nós vamos fazer no comercial. Fala pra turma aí, quantos você acredita que vai ser possível, porque você já viu acontecer com base nos ajustes, no que a gente vai fazer juntos. Fala aí pro pessoal, para eles entenderem o quanto significa ajustar o comercial. O que acontece? Foi em torno de 650 contratos ano passado. Sem processo, sem ajuste. No instinto. Loucura isso. Aí tá. Agora eu tenho um ajuste. Eu tenho script, eu tenho follow-up, eu tenho uma meta clara, eu tenho tudo ali muito organizado. Vou dobrar a quantidade de contratos. Vamos dobrar o faturamento esse ano, então? Dobrar o faturamento. Boa. E parece assim, mas você vai para 1.300 contratos, 1.200 contratos, não é muito, não vai sobrecarregar o time? Não vai sobrecarregar porque nós temos processo. Agora está fluindo. Tem estrutura. Né? Tá fluindo, ué. Então não adianta a gente... Às vezes o advogado, principalmente o novo que está começando agora, ele quer muita quantidade de contrato. Nossa, eu quero a quantidade de contratos que ele não fecha. E é lindo isso, é maravilhoso mesmo. Só que você precisa também subir a montanha que eu estou subindo. Não tem como, isso não vai ser um milagre. Eu acredito muito que pode acontecer milagres. Mas milagres normalmente acontecem com aquilo que Deus não... que você não pode fazer. E o processo de estruturação de um comercial, de uma boa gestão, que engloba o financeiro, que engloba o restante todinho. E aí você tem que ter um setor ali operacional para poder atender o cliente, porque não é só vender. Se precisa vender, precisa entregar. Então a gente vai vender 1.300 contratos, eu creio, ano que vem, e entregar a todos, atender todos os clientes. Esse ano. Antes, que eu não virei. Vamos para esse ano, já tem que acontecer. Já. Tô virando o ano. O time já tá com a rotina lá na mão. Já tá trabalhando, a equipe tá trabalhando. A gente tá falando de resultado aqui, e eu sei que é bom você ver resultados, ver números, e a gente percebeu que isso move os advogados, tá? Uhum. Número, resultado. Advogado gosta de dinheiro, sim, números gosta, né? Costuma gostar. Mas isso geralmente está atrelado a uma missão, é comum. Mas o que eu vejo, né? O mercado vai dizer, Leon, vou te fazer fechar 200 contratos por mês. Mas se fosse só uma campanha, né? Se fosse só uma campanha de anúncio, né? Sim. Só que, fala um pouco pro pessoal, dentro da sua percepção e da sua vivência, explica para eles por que só a campanha não vai funcionar. Só o anúncio sozinho, que ele tem que estar preparado em outras vertentes
em outras camadas para que você, por exemplo, você alcance os 1.300 contratos. Se fosse só a campanha, você acha que ia dar certo? Se fosse só o marketing da Pixel? Se fosse só o Raul que te atende, ele tá lá subindo suas campanhas. Você acha que se fosse só o trabalho do Raul, ele seria o bastante para você alcançar essa dobra de faturamento de contratos? Não. Porque é um conjunto de fatores que vão... Primeira coisa, veja, você tem um restaurante e aí a capacidade de lotação daquele restaurante é para 50 pessoas. Ele pode receber 100? Pode, de 2 vezes. De uma vez não vai dar. Então, para ele receber 100 de uma única vez, o que ele precisa fazer? Expandir a estrutura. E na advocacia segue a mesma lógica. Treinar os garçons. Muito. Ele vai ter que dobrar a equipe. Treinar. Ele precisa ter uma cultura clara. Ele precisa ter uma boa gestão de pessoas. Ele precisa ter uma estrutura que dê conforto para que seja também uma marca empregadora. Aí vai mandar 100 contratos para um rapaz que só consegue receber 50, ele vai entrar no caos e não vai conseguir colocar ordem. Não é possível. Primeiro, estruturação. Se eu fosse começar hoje, o que eu faria? Eu estruturaria um comercial, minimamente, ainda que fosse uma pessoa, capacitada, porque muita gente acha que é só ter um comercial e uma pessoa lá e nunca treinar ela. É uma pessoa Fala que a importância faz. do treinamento. Bem treinada, treinaria uma pessoa no comercial, que dá para fechar uma pessoa. Uhum. Treinaria, faria um comercial bem estruturado, só que também não adianta você treinar uma pessoa pensando em uma pessoa. Tem que desenhar todos os processos, né? Todos os processos e a possibilidade de desdobrar essa quantidade de pessoas no setor. Então você vai trabalhar 2 vezes. Treinaria uma pessoa e ali já pensaria o que somente não consegue enxergar, não aceita, você não consegue realizar. Treinaria essa pessoa e pensaria em várias pessoas fazendo aquilo e treinaria mais uma para fazer a entrega no operacional. Ou seja, vamos supor, vou fechar só o processo judicial. Então, contrataria mais uma pessoa, ou eu próprio, advogado, faria esse papel. Com 2 pessoas, dá para iniciar bem. É um baixo custo, e dá para ali, vamos colocar 20 contratos, 10 contratos, iniciar pequeno, não tem problema. Tudo que é grande hoje começou pequeno. E dá, mas primeiro com planejamento, com estruturação, treinamento. Não é só subir a campanha, então. Campanha? Não é só contratar gente de marketing. Se colocar só o marketing não dá. Não dá, o marketing não faz milagre. Porque o marketing, ele traz o cliente até a porta. Aí o comercial precisa o quê? Recepcionar, precisa. O comercial não precisa transmitir confiança, já que nós estamos falando de digital. Com certeza. O comercial não precisa dizer para aquela pessoa, de alguma maneira, dizer para ele que haverá uma transformação muito, muito grande na vida dele. O comercial não precisa dizer para ele que para essa transformação tem um preço. Não, tem que treinar, ué. A galera desiste. É porque acreditam em milagre. Não é milagre, não. Ué. Milagre você tem que correr atrás, executar. Tem alguns processos, né, que precisa enfrentar. Vocês devem ver muitos cases aí nos nossos perfis. Resultados, a gente posta bastante resultado de cliente. Mas eu estou desconstruindo um case para que vocês entendam que não é só o marketing, não é só a campanha. O seu comercial tem que estar pronto. O seu operacional tem que entregar. E você não pode ficar apagando incêndio, tem que focar no crescimento do seu escritório. Para que você não fique apagando incêndio, o seu time tem que estar capacitado, tem que estar treinado. Para o seu time estar treinado, capacitado, você tem que, além de treinar, construir processos, documentação interna. Então, a gente consegue, é claro, né? Tanto é que a gente tem soluções que vão desde só o marketing até a implementação do sistema e gestão, vendas e tudo mais, porque
A gente já desconstruiu muitos cases. A gente entendeu que existe... Tudo isso que o Elilon está falando é a característica em comum de todos os nossos cases. Todos. Todo mundo tem essa característica e essas percepções em comum. Meu amigo, a gente está falando aqui de resultado e do que está atrelado a esses resultados, né? Está falando dos nossos processos, do que a gente enfrenta para alcançar, né, o que a gente tem alcançado. E para fechar com chave de ouro aqui, para a gente deixar um conselho que você daria pro seu filho se ele fosse abrir um escritório de advocacia. Para ele não fazer isso. Sabe por quê? Por que eu acho tão importante falar o que não fazer? Porque, por exemplo, vou dar o exemplo do time comercial, que é a minha área, né? Se o seu time comercial ele vai fazer algo e ele não tem clareza sobre isso, ele vai fazer no achismo. Bom, se é o achismo, eu não tenho certeza que é o melhor caminho. Não tenho certeza que é a melhor alternativa. Naturalmente, eu estou propenso a errar também. E se eu erro, não faço certo, por exemplo, eu estou fazendo um follow-up errado. Sim. Eu estou disparando uma mensagem para minha base que não funciona. E aí eu não estou tendo retorno. Por quê? Eu estou fazendo errado. Então, isso leva a eu ter um certo resultado em fechamentos em um tempo bem maior do que eu teria se eu soubesse como fazer o follow-up da forma correta, por exemplo. Sim. Eu perco tempo, eu perco o contrato, eu perco a hora que eu estou pagando no meu colaborador porque ele está fazendo uma coisa que não está certa. Sim. Por quê? Ele não foi treinado. Então, se ele sabe o que não fazer no follow-up, ele vai seguir pelos caminhos de assertividade. E os caminhos de assertividade são a mesma coisa que eficiência, né? Então, para a gente conseguir ajudar essa galera, o conselho que você daria para o seu filho, ele está abrindo um escritório de advocacia, ele pergunta, o que eu não devo fazer? Quais são os 5 erros que eu não posso cometer se eu for começar um escritório de advocacia hoje? Primeira coisa, ele não precisa esperar que tudo esteja perfeito para começar. Às vezes a gente quer que tudo esteja perfeito, que a estrutura esteja pronta, e isso é o melhor dos mundos. Você estava pronto quando você começou? Eu nem existia, na verdade. É como se eu nem existisse, é zero. Zero, zero, zero. Então, só que assim, eu tinha isso. E aí, quando eu puder esperar 1 ano, eu vou advogar de verdade. Essa expectativa. Um amigo fala, olha, eu tenho um amigo que fala assim, que a expectativa é a mãe da frustração. E às vezes a gente quer criar uma expectativa. A primeira coisa, não espere ficar perfeito, não comece. Comece. Bom conselho. Não tem que ficar perfeito, tem que começar. Você só vai saber o que você vai viver se você der o passo. Tô curioso dos 4. Os 4? Você começou bem. O outro, já que vai começar, ainda que não esteja perfeito, comece a planejar para quando estiver perfeito. Crie um planejamento estratégico, preferencialmente. Mas não, rascunhe algo. Comece a escrever sua história de negócio, colocar no papel, pensar em metas, pensar em resultados, pensar como será logo adiante. Departamentos. E aí, no planejamento, você pode começar a criar departamentos. Só que aí tem um detalhe. Não se esqueça de treinar. Treinar. Porque o óbvio, por incrível que pareça, precisa ser dito. Precisa ser dito. E outra, não se desorganize financeiramente, porque senão você vai sair fora do jogo. Não confunda CPF com CNPJ. Se organize. Porque às vezes a gente começa muito na informalidade. Não é que você precisa necessariamente abrir um CNPJ, aquela coisa toda. Mas não pode confundir empresa, CPF, quer fortalecer o seu CPF antes mesmo de fortalecer o seu CNPJ. Não é assim. E outra, conexão. Não pode deixar de se conectar a outras pessoas. Porque se você está no início de uma caminhada, você precisa se conectar a pessoas que já chegaram a algum lugar. Você precisa modelar pessoas.
Por exemplo, eu estive aqui na Pixel, e tô vendo a organização, tudo muito bem organizado em termos de estrutura física, material de trabalho. E essa conexão com outras pessoas gera os resultados de uma forma mais... Não é que tem um atalho. Não é um atalho. É porque, na verdade, é porque o caminho que às vezes as pessoas percorrem, ele é muito longo, ao invés dele procurar o G. Anderson, procurar o Thiago, procurar, seja o Magno, qualquer outro, e dizer, olha, eu preciso chegar, eu preciso sair do ponto A ao ponto B, e eu soube que vocês já fizeram esse caminho, esse trajeto várias vezes, me leva lá. Ah, não, quer passar por fora, vai dar ruim, não é porque isso não é um atalho. Porque às vezes as pessoas, mas eu não quero pegar um atalho. Você não precisa pegar um atalho, você só precisa mudar o caminho. Talvez o seu caminho, por mais longo e legal que seja, não seja o que vai chegar o mais próximo possível. E deixa eu dar uma cesta. Valorize pessoas. Valorize pessoas. Gente tem valor. Transforme vidas. Não tem graça. Porque se eu fosse advogar hoje por causa de um carro, de uma casa, de um avião, essas coisas horizontais, não demoraria muito, não. Rapidinho eu compraria um bacana de um carro, compraria uma casa legal, uma mansão num condomínio fechado, um aviãozinho legal. Mas isso passa. A euforia passa. Mas servir pessoas, nós temos milhões de pessoas para servir, para transformar, para dar uma dignidade mínima. Ah, mas você vai receber por isso. Ah, vou receber, mas eu vou entregar além. É a regra do over delivery. Entrega além. Vá além. Que às vezes entrega muito de forma mesquinha, minimalista. Entregue mais, seja mais útil, seja resolvedor de problemas. Boa. São bons conselhos. São bons conselhos. Acredito que isso vai ser interessante para o caminho de alguns advogados, principalmente aqueles que estão começando. E tem pessoas que vão comprar mentorias de dezenas de milhares de reais para ouvir o que a gente falou aqui hoje. Sim. Entrar em masterminds de dezenas de milhares de reais para ouvir o que a gente falou aqui hoje. Então, Elilon, obrigado. Que agradeço. Obrigado pela parceria. Obrigado por escolher a Pixel. Obrigado por estar junto com a gente. É um prazer. Não só você, mas todos os parceiros, mas você de forma especial que está aqui com a gente. É um prazer te ter aqui. Espero que as nossas ações tenham remetido isso. E obrigado, cara. Obrigado pelo conteúdo de hoje. Obrigado pela sua presença. E é isso. Você quer deixar alguma consideração final pro pessoal ou posso encerrar? Quero agradecer também, né? Obrigado a vocês aí pela recepção. Fui muito bem recebido aqui. E não frustrou de maneira nenhuma a minha expectativa. Eu já tinha sido muito bem atendido, né, pelos gestores. Mas conhecer o resto, uma parte da equipe foi muito bom. E quero agradecer a você, ao Thiago, ao Magno, toda a equipe aqui, pré-venda, closer, todo mundo que sempre muito solícitos comigo, com a minha família, que a gente está com a família. Deus abençoe vocês. Amém. E eu estimo que esse ano seja um ano de muitas realizações aqui para vocês e para mim lá também. Não, seu sucesso é nosso. Seu sucesso é nosso. Valeu, obrigado. Esse ano a gente dobra o faturamento juntos? Já dobrou. Tem tudo, né? Pra fazer? Já. Boa, vamos nessa. Tamo junto. Valeu, meu irmão. Valeu, obrigado. Prazer imenso. Pessoal, até o próximo. Esse foi o Pixelcast de hoje. Fiquem bem e a gente se vê, a gente se fala.